Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Bom, hoje é lógico que a gente vai falar sobre chocolate e sobre Dia dos Namorados, porque os dois estão muito interligados. Então, para isso, a gente vai tentar entender um pouco da história do cacau, do chocolate, como que ele chegou aqui no Brasil. A gente vai abordar, né, a história aí do chocolate bem rapidinho. E depois a gente vai entender um pouquinho melhor como que o chocolate ele causa essa sensação de bem-estar, de conforto no nosso corpo. E como isso também está ligado às sensações que a gente sente quando a gente está apaixonado, quando a gente está com alguém que a gente gosta. Então, vamos tentar entender a relação dessas duas partes aí. E num último momento, a gente vai conversar sobre as diferenças entre chocolate amargo, chocolate ao leite e chocolate branco. E também, com base na ciência, eu vou tentar aqui passar para vocês algumas dicas de chocolates que talvez você possa dar para o seu companheiro, para sua companheira, e que muito provavelmente eles vão gostar. Então, fica aí até o final para descobrir esses chocolates que estão ganhando o paladar de muitas pessoas e são chocolates realmente muito bons. Bom, para começar, antes de tudo, eu queria só falar para vocês essa curiosidade que é por que aqui no Brasil a gente comemora o Dia dos Namorados no dia 12 de junho e não no 14 de fevereiro, que é o Valentine's Day, que é comemorado aí nos Estados Unidos, na Europa. Então, por que o Brasil ele é tão diferente? Na verdade, essa data ela foi criada ali por volta da década de 1940 e foi uma forma que o governo da época ele encontrou para estimular o comércio durante o mês de junho, e eles escolheram especificamente o dia 12 de junho, porque é um dia antes do dia de Santo Antônio, que é um santo aí que é muito conhecido, né, como um santo casamenteiro, que na verdade nem é tão certo, né, falar isso sobre Santo Antônio, mas tem muita gente que fala dos milagres, das bênçãos que receberam na área ali de relação amorosa, que casou, que encontrou um namorado, depois que pediu aí pela intercessão de Santo Antônio, então acaba sendo um santo muito vinculado a essa área, e daí eles decidiram justamente colocar o dia dos namorados um dia antes do dia do santo. Então, é por isso que a gente é tão único e tão diferente dos outros países, né? E agora então vamos descobrir a origem do cacau, a origem do chocolate, como que se transformou de um fruto ali, né? E virou esse alimento que é consumido por tanta gente e que tanta gente ama e consome praticamente todos os dias. Então, o cacau, que é o fruto a partir do qual a gente faz o chocolate, ele é um fruto nativo da América Central e da Amazônia. Antigamente, né, os maias, os astecas utilizavam muito o cacau para fazer uma espécie de bebida amarga, então bem diferente do chocolate que a gente conhece hoje, mas foi a partir mais ou menos do século XVI que os espanhóis, eles pegaram esse cacau, que era muito conhecido na América Central, e levaram lá para a Europa. E a partir desse momento que eles levaram para a Europa, começou um pouco mais essa mistura entre cacau, açúcar, leite, e aos poucos foi se desenvolvendo justamente essa formulação, esse chocolate como a gente conhece hoje em dia. E daí o cultivo de cacau aqui no Brasil, ele começou por volta de 1746 na região da Bahia. E logo que ele chegou na Bahia, a Bahia apresentou um clima ideal para a produção de cacau. Então, durante muito tempo, o estado da Bahia ele foi líder aí na produção de cacau. E algum tempo depois, outros estados também começaram a se destacar, e hoje em dia o estado que mais produz cacau é o Pará. Então a Bahia ainda continua produzindo, mas o Pará ele produz ainda mais e é algo que vem crescendo ao longo dos anos. Então hoje em dia o Brasil está entre os 10 maiores produtores de cacau do mundo, tendo aí como o estado do Pará e da Bahia como líderes na produção de cacau no país. Daí a gente tem que o chocolate, como a gente conhece hoje, né, a barra de chocolate, por exemplo, bem doce e sólida como a gente conhece hoje, ela chegou no Brasil por volta do século XIX e com as primeiras indústrias nacionais que surgiram a partir do século XX. E daí uma das indústrias mais antigas que a gente tem foi a Copenhague, que foi fundada em 1928. Então, o Brasil ele ainda tem muitas indústrias de chocolate, tem muitas marcas, né, Garoto, Lacta, Cacau Show, muita coisa, mas o Brasil ainda enfrenta desafios de sustentabilidade. Então, o Brasil enfrentou crises, né, durante os anos mais ou menos de 1990, com doenças como a
vassoura da bruxa, que é uma doença fúngica que afeta justamente as plantações de cacau. Então, isso prejudicou muitos cacaueiros e isso fez com que crescessem os esforços para ter uma produção mais sustentável de cacau. E daí hoje a gente fala muito, né, de uma produção de cacau cabruca, que eu encontrei aqui durante as minhas pesquisas, que eles falam que é um cacau que é cultivado na Mata Atlântica. E a gente tem muito incentivo também a chocolates artesanais e bean to bar, que quer dizer, né, do grão à barra. Então, justamente é essa busca por um cacau, por um chocolate que a gente saiba de onde vem, que a gente entenda em que condições que ele foi plantado, que ele foi produzido. Então, realmente, essa mentalidade de tentar dar preferência para um chocolate que a gente tenha um mais contato e de preferência que seja produzido aqui no Brasil, porque acaba ainda que, apesar do Brasil ele produzir bastante cacau, a gente ainda importa muita matéria-prima. Então, o que faz com que o preço do chocolate, né, acabe ficando mais caro e que a gente dependa de outros países para consumir esse tipo de alimento. Então, é muito importante, o máximo que a gente puder aí, tentar fortalecer marcas brasileiras, produções brasileiras, para que seja algo mais sustentável, que a gente fortaleça mesmo a nossa economia como país. Então, agora passando para os chocolates e emoções, né? Então, o nosso tema aqui justamente é chocolate e Dia dos Namorados. Então, por que a gente tem o chocolate associado ao amor? Na verdade, o chocolate ele contém substâncias que causam essa sensação justamente de bem-estar, de prazer, de conforto, que também são substâncias que são liberadas no nosso corpo quando nós estamos perto de pessoas que a gente gosta, quando a gente tá com um namorado, namorada, quando realmente a gente tem esse sentimento de paixão, né? E daí, uma dessas substâncias que causam esse sentimento é eu vou falar pra vocês que é um nome meio difícil, feniletilamina. Feniletilamina. Então, essa substância, ela estimula a liberação de dopamina, justamente, que é um neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. E daí, ela é a mesma substância, ela acaba sendo ali o hormônio da paixão, que eles falam, porque é uma substância que o nosso corpo ele produz quando nós estamos apaixonados. Então, ela pode ser liberada, por exemplo, com uma troca de olhares, com alguém que a gente gosta, com um aperto de mão. Então, tudo isso faz a gente liberar essa substância. E também, quando a gente consome chocolate, a gente vai ter a liberação dessa substância. Então, dá pra entender que acaba que o chocolate, a paixão, eles fazem com que a gente sinta um bem-estar de forma muito parecida. O que faz com que no nosso imaginário a gente ligue, né, esses dois fatores. Então, você tá apaixonado, você come chocolate, tudo isso causa sentimentos muito bons. E daí, uma outra substância presente no chocolate seria a cafeína, que ela vai estar mais presente no chocolate amargo, justamente. Como a gente falou, né, a cafeína também está presente no café. Se vocês ouviram o podcast aí, por que a gente gosta tanto de um cafezinho, a gente fala um pouquinho mais sobre a cafeína, mas a cafeína ela tá presente no chocolate em quantidades menores do que no café, mas ela também causa esse sentimento, né, de estar animado, de estar feliz, de estar enérgico. Então a cafeína também é algo que estimula essa sensação de bem-estar. E uma terceira substância é o triptofano, que acaba sendo um aminoácido essencial que o nosso corpo utiliza para a produção de serotonina. E a serotonina, ela vai ser um neurotransmissor que regula o humor. Então, dá uma sensação de felicidade e relaxamento. Falei alguns nomes aqui, né? Um pouco difíceis, mas resumindo, a questão é que uma substância presente no chocolate, ela vai atuar em outra substância, e essa substância que é a serotonina, que é um neurotransmissor, né? Ela vai ajudar a regular o humor, então dando sensação de felicidade. E na verdade, o chocolate amargo, ele pode aumentar a produção de serotonina. Então a gente tem aí que realmente o chocolate amargo em especial, ele é muito bom para estimular essas substâncias que causam prazer e conforto para o nosso corpo. Então agora a gente vai falar sobre os 3 tipos diferentes de chocolates, que é o amargo, ao leite e o branco. Então começando pelo chocolate ao leite, ele é o queridinho de todo mundo. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, cerca de 80% dos brasileiros preferem o chocolate ao leite, então realmente é o mais consumido. E a gente fala, né, que o chocolate ao leite é o que tem bastante açúcar e ele tem um teor de cacau mais baixo, então geralmente entre 25% e 40%. Pode também ter leite em pó na sua composição. Em seguida a gente vai ter o chocolate amargo, que é onde nós temos uma concentração maior de cacau, justamente. A massa de cacau normalmente é acima de 50%. Então a gente tem ali, né, pro chocolate ao leite entre 25 e 40, dependendo do chocolate que você compra. Pro meio amargo já é
a partir mais ou menos de 50%. Consequentemente, a gente também tem uma redução de açúcar no chocolate amargo. Então, menos açúcar e mais cacau. Então, o sabor é mais intenso. O chocolate amargo, especialmente, ele é rico em flavonoides, que são compostos antioxidantes que fazem bem para o coração. Então, estudos mostram que o consumo em moderação do chocolate amargo, ele pode, de certa forma, ajudar a prevenir doenças cardiovasculares. Então, é lógico que isso, né, tem que tomar cuidado com esse tipo de informação, né, pra gente também sair comendo chocolate amargo. Tudo pode mudar, então tem que ver certinho se isso realmente faz bem. Mas estudos apontam que o consumo de chocolate amargo com moderação, ele pode sim ter efeitos benéficos para a saúde, para o corpo e também para o bem-estar, como a gente acabou de ver, né? E é algo que a gente tem que levar em conta também, é que o chocolate amargo, ele tem mais flavonoides do que o ao leite, sendo que o chocolate ao leite, o fato dele ter leite, né, na sua composição, pode atrapalhar a absorção desses compostos. Então, se torna ainda mais interessante a gente consumir preferencialmente o chocolate amargo para conseguir absorver, né, para o nosso corpo conseguir absorver os flavonoides, esses compostos antioxidantes da melhor forma possível. E daí, por último, a gente tem o chocolate branco, que é um pouco polêmico, porque na verdade o chocolate branco ele não leva massa de cacau. Então, ele é feito basicamente de manteiga de cacau, leite e açúcar. Assim, tem gente que nem fala, né, que o chocolate branco é um chocolate, porque ele não tem massa de cacau, não tem nada de cacau, então fica realmente a gosto de cada um. É um chocolate muito cheio de açúcar, ele, né, tem bastante gordura, porque a gente utiliza manteiga de cacau, então é um chocolate bem forte. E daí, agora, gente, a dica que eu queria dar pra vocês em relação, né, aos produtos que vocês podem comprar, o tipo de chocolate que você pode comprar pra alguma pessoa que você queira presentear, e isso com base na ciência, é que vocês busquem, né, caso vocês queiram dar chocolate de presente, que vocês busquem chocolates que apresentem, por exemplo, uma mistura entre o chocolate flor de sal ou chocolate castanha, chocolate pimenta, chocolate frutas secas, porque a gente tem, isso realmente é algo reconhecido, que quando você tem o chocolate e uma flor de sal, o sal, por exemplo, ele vai aumentar a salivação e vai realçar o sabor de cacau. Então, isso aumenta a intensidade e o gosto, né, do chocolate. Você consegue sentir o chocolate, você consegue saborear o produto de uma forma muito mais intensa. Então, isso faz com que você queira comer mais, com que você goste mais do produto. Isso serve tanto para chocolate com pimenta, chocolate com castanha, chocolate com pedacinhos de frutas, tudo isso que vai jogar um pouco sobre com a textura, com o gosto, tudo isso vai fazer com que a gente queira mais e mais consumir esse tipo de produto. E daí, eu ia até falar pra vocês que tem um chocolate que eu amei quando eu provei, que é um chocolate da Dengo Chocolates, que ele chama, se não me engano, quebra-quebra. E o que eu comi era o chocolate e vinha pedaços de banana e castanha. E, gente, maravilhoso, assim, realmente não tem o que falar, é muito, muito bom. É uma recomendação que eu dou aí pra vocês, porque às vezes é um chocolate que não é tão conhecido e eles realmente trabalham com plantações de cacau aqui no Brasil, na Bahia, buscam, pelo que eu sei aí, uma produção mais sustentável, então realmente não é nenhum tipo de propaganda, é só porque eu gostei muito e a marca ela é brasileira, ela busca valorizar os ingredientes, as frutas que a gente tem aqui. Então, esse quebra-quebra que eu comi, né, que é o chocolate, banana e castanha de caju, tem de vários outros tipos, com outros tipos de frutas, tem com coco, com abacaxi. Então, é algo bem legal. Eu acho que é um presente bem significativo para você dar aí para alguém, para alguma pessoa que você goste. E é uma opção que, como a gente disse, junta tudo que a gente falou. Então, a gente fala sobre uma produção sustentável, a gente fala sobre a utilização de frutas, de texturas aí que vão fazer com que a pessoa goste do produto. E também o fato de dar como presente um chocolate que, como a gente viu hoje, vai influenciar muito no bem-estar da pessoa. Então, vai trazer aquele sentimento de conforto e de alegria. Então, era isso que eu queria conversar hoje com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast, que vocês tenham aí um bom Dia dos Namorados e até o próximo episódio. Beijos!